Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, versículo 6, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento. Gente, esse texto aqui do apóstolo Paulo, uma carta à igreja em Corinto, e esses versículos falam sobre duas palavras em especial: sofrimento e encorajamento. O sofrimento é tratado aqui como uma matéria-prima do encorajamento. Você quer ser alguém corajoso? Você vai ter que passar por alguns sofrimentos. E é interessante como muitas vezes nós tentamos de todas as formas evitar o sofrimento. A gente pede a Deus, Deus, me dá coragem, me dá coragem, me dá coragem. E às vezes achamos que a coragem é como uma vibração, uma frequência, um poder especial que vai surgir do nada sobre a nossa cabeça. E de fato, concordo que tem determinados momentos que Deus nos enche de coragem. Porém, na maioria das vezes, a matéria-prima da coragem vai ser o sofrimento. Sabe quando é que você forja a coragem? Quando você lida com situações de medo, com situações de intimidação. Naquele momento, você tem a oportunidade de desenvolver a sua coragem. Eu quero contar uma história para vocês. Na verdade, eu vou contar um caso, ressaltando que isso acontece e já aconteceu várias vezes comigo. Quase sempre, antigamente era mais frequente, hoje menos, talvez porque perdeu o efeito. Mas antigamente era muito comum, quando eu ia ministrar em um lugar, digamos assim, não um lugar importante, mas numa ocasião importante. E quando eu falo de ocasião importante, é uma ocasião cujo o ambiente era desafiador, o ambiente era pesado, o ambiente era de guerra espiritual. Sempre que eu ia ministrar nesses lugares, no dia anterior eu tinha um pesadelo muito forte. Eu demorei um pouco para entender esse padrão. Depois que eu entendi o padrão, eu até já esperava. Falou, acho que hoje vou ter pesadelo. Mas aí já nem me amedrontava mais. E eu tinha pesadelos assim, pavorosos. E era interessante que esses pesadelos sempre eram num contexto onde eu estava lutando contra demônios, contra espíritos malignos, contra forças do mal. E curiosamente, nesses pesadelos, eu não vencia a guerra. Eu não vencia a batalha, sempre terminava mal, sempre acordava assim assustado, né? Eu lembro até de situações que eu não posso nem citar aqui, que talvez assuste algumas pessoas, mas sempre no contexto de sonho, pesadelo, visões. E aí eu lembro que certa vez eu contei uma situação dessa para minha mãe, né? Falei assim, mãe, eu vou ministrar em tal lugar hoje, ore por mim, que ontem eu tive um pesadelo assim, assim, assim. Aí minha mãe falou uma palavra que mudou a minha perspectiva sobre esses pesadelos. Minha mãe falou, filho, isso aí deve estar acontecendo para te intimidar. Não se intimide. Vai nessa tua fé, Deus está contigo, tal, me abençoava. E realmente, de fato, muitos dos ataques espirituais que nós passamos têm a ver com intimidação. Porque é muito difícil Satanás nos tocar. E quando Satanás nos toca, é debaixo da permissão e do controle de Deus. Aí você pode ver, por exemplo, a história de Jó, onde Deus permite que Satanás toque Jó, mas ele permite com um limite. Ele fala, você vai tocar assim, 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 dentro desse limite. Então, nós não somos seres desprotegidos que estamos ao léu. Não, Deus está no comando. Deus está nos guardando, está nos protegendo. Engraçado isso, né? Eu nem tinha pensado em contar essa coisa aqui, mas quando acontece essas coisas é porque Deus quer falar com alguém no devocional. E aí, quando eu tive esse pesadelo muito forte, marcante, que eu nem quero entrar em detalhes aqui para não ser uma cena assustadora, mas eu realmente acordei assim bem emocionalmente, até fisicamente, assim, um pouco cansado, como se tivesse realmente batalhado ali, como se tivesse voltado de uma guerra.
Aí eu orei, né? Pedi a Deus, a minha mãe direção. Olha, perdão. Pedi a Deus direção e a minha mãe oração. Aí minha mãe orou e falou: meu filho, vai nessa tua força aí, Deus está contigo, isso é só para te intimidar. E aí eu lembro que eu fui ministrar num acampamento, numa determinada igreja, e foi assim uma das ministrações mais poderosas que eu já presenciei da parte de Deus em toda a minha vida. Assim, muito poderosa mesmo. Assim, ó. Coisa marcou a minha vida. Olha que eu já vi muita coisa. Não vi tudo, estou longe de ter visto tudo, mas eu já vi muita coisa mesmo. E esse dia me marcou. E aquele contraste, esse contraste entre um pesadelo bizarro, uma tentativa de intimidação bizarra e um grande mover de Deus, me marcou. A partir disso, eu comecei a perceber que esse mesmo padrão se repetia. Sempre que eu ia para uma ministração onde o local era desafiador, onde ia haver uma batalha espiritual ali, eu tinha um pesadelo muito forte, muito intimidador, mas eu já comecei a pensar num padrão lógico. Falei, olha, se o inimigo se levantou aqui para me intimidar, é porque ele está com medo do que vai acontecer. Então, se ele está com medo, eu vou me encorajar aqui. E glória a Deus que Deus sempre me abençoou, sempre foi na frente, sempre me guardou. E pela sua riquíssima misericórdia, eu pude presenciar de camarote, como eu brinco, né? Quando eu estou ministrando, eu estou presenciando de camarote, mover de Deus na vida de tantas pessoas. Por que eu digo isso, gente? Porque são esses momentos, eu passei tanto por isso, que esse sofrimento, entre aspas, desses pesadelos, passaram não mais a me intimidar, passaram a me encorajar. A ponto de eu ficar até animado. Falou, oh, se teve pesadelo hoje é porque vai ter mover de Deus. Sabe? Agora, para que eu desenvolvesse isso, teve alguns episódios onde eu... Meu Deus, que pesadelo é esse? Eu queria ter tido isso. Como é que nesse pesadelo aqui aconteceu tal coisa? Estou intimidado, estou assustado, estou amedrontado. Até que a coragem fosse forjada. Então, grande parte do encorajamento que Deus nos dá não é numa porção sobrenatural, milagrosa, embora isso aconteça. Mas grande parte que Deus nos dá é quando nós passamos por contextos de sofrimento. Pegue aí o top 3 das pessoas mais resilientes que você conhece em sua vida. Top 3. Pode ser famoso, que você nunca viu. Thiago, tem uma pessoa lá que eu nunca vi, mas assisti um podcast, uma pregação, uma palestra com essa história. Ou pessoalmente, top 3 das pessoas mais resilientes que você conhece. Você vai ver, todas elas tiveram uma história muito difícil, de muito sofrimento. Por quê? É este cenário que forja um espírito encorajado. Então olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Isso é muito forte. Gente, tem um livro chamado O Homem do Céu. Deixa eu só pegar o nome. Acho que é do irmão Yun. Eu gosto de recomendar livros aqui de vez em quando no devocional. O Homem do Céu. Para quem gosta de ler livros, adquire esse aí porque vai ser uma bênção. O livro O Homem do Céu. O autor é irmão Yun. Yun é Y-U-N. Irmão Yun. Esse irmão é um chinês. E a China, até hoje, inclusive antes muito mais, passava por um contexto de perseguição do evangelho muito grave. O irmão Yun passou por toda espécie de humilhação e perseguição pelo evangelho que você imaginar. Ele é uma referência dos tempos atuais sobre um mártir, né? Eu não vou dizer mártir, que mártir é quando a pessoa falece, quando ela morre. Mas é uma referência assim de pessoas que passaram por contexto de perseguição e prevaleceram na fé. E o irmão Yun, certa vez, ele veio aqui pregar no Brasil. Já veio algumas vezes no Brasil, ele veio pregar certa vez. E aí, antes de dar a palavra para o irmão Yun, numa certa conferência, quem conta isso é o pastor Leandro Vieira. Ele contou isso, inclusive, numa conferência Good News aqui em Salvador, na nossa igreja local. Um abraço, pastor Leandro Vieira, que é uma inspiração para mim e para muitos. E aí, o Leandro Vieira contando isso, né? Teve esse congresso com o irmão Yun. E aí, antes como é que fala? Antes de dar a palavra ao pregador, né? Olha, eu quero convidar aqui agora o irmão Yun, vai subir aqui, vai pregar a palavra. E eu quero levantar um clamor pela vida do irmão Yun. O irmão Yun chinês, certamente teria ali um tradutor para ele. E aí começaram a orar pelo irmão Yun, a orar pela igreja perseguida na China e tal. E a pessoa que estava orando assim, Senhor, que cesse a perseguição, que acabe a perseguição, que isso, aquilo, tal. Aí o irmão Yun parou, interrompeu a oração. Falou, peraí, não ore não.
Não quero que acabe a perseguição, não. Porque eu não quero que os cristãos da China se tornem frios como vocês. Gente do céu, que mico. Mas olha como é interessante a mentalidade desse homem. Eu prefiro passar pelo sofrimento e ter uma fé resiliente do que não ter sofrimento e ter uma fé fraca, por assim dizer. Gente, a quantidade de pessoas hoje com a fé extremamente fragilizada não está escrito no gibi. Tem pessoas que, se você passar por ela na rua, às vezes está ali com a cabeça a mil, passou por ela, não falou com ela já chora entre depressão, não vai mais para a igreja. Eu tô chateado aqui porque ninguém falou comigo. Gente, esses problemas são mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Tem países, tem lugares do mundo onde as pessoas não podem ser encontradas nem com a Bíblia, senão elas morrem. A própria família, se descobrirem que você é cristão, a própria família te denuncia para o governo te matar. Tem países do mundo onde as pessoas dariam a vida para ter a oportunidade que nós temos no Brasil e em outros lugares, de poder pegar um celular, uma televisão, um computador, abrir aqui um devocional, ouvir a palavra de Deus todo dia. Pessoas que dariam a vida para ter o privilégio que nós temos. Agora, embora eles não tenham o privilégio que nós temos, muitas vezes a fé deles é mais forte do que a nossa. Por quê? Porque o sofrimento gerou nele o encorajamento. Aí você está talvez pensando assim, Tiago, segunda-feira devocional, liguei aqui para poder receber bênção, receber unção, receber fogo, receber o poder de Deus. Está falando de sofrimento? Pois é, querido, porque o sofrimento, na verdade, todos nós na vida sofremos. Todos nós, não tem ser humano que não sofra. Ah, Tiago, mas é melhor sofrer com dinheiro, é melhor sofrer, sei lá, em Paris, é melhor sofrer em Nova York, é melhor sofrer na primeira classe do avião. Todo mundo tem sofrimento, gente. Agora, a questão é se o sofrimento é a matéria-prima da tua destruição ou do teu fortalecimento. E a Bíblia me mostra que quando nós sofremos por Cristo, isso fortalece a nossa fé. Isso é tremendo demais. Nós precisamos mudar a nossa abordagem de ver o sofrimento e enxergá-lo como uma matéria-prima do que Deus quer gerar em resiliência, em convicção, em profundidade da nossa fé. Tem um versículo aqui que eu quero ler para fechar o devocional, só que eu não separei para vocês antes. Mas eu quero ler aqui com vocês. Lá em Atos. Atos capítulo 4. Abre comigo aí, Atos capítulo 4, para a gente fechar o devocional. O ruim de de procurar aqui no computador é que o celular ele fica exatamente na frente do computador. Eu fico olhando para um lado, olhando para o outro. Né? Vocês veem aí, né? Inclusive, aproveitar esse momento aqui, essa pequena breve pausa, para falar para vocês. Se inscreve no canal. Você que é novo ou nova por aqui, clica no botão de se inscrever agora, nem pensa duas vezes. E eu deixei, inclusive, fixado nos comentários, tá bom? Um link para você entrar no nosso grupo exclusivo, onde eu envio todos os dias o link dos devocionais. Faz isso para você estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E deixe seu like também, porque ajuda muito para que esse devocional alcance mais pessoas. Atos capítulo 4, versículo 31. Aliás, vamos um pouquinho antes, né? Vamos aqui do versículo 27. Olha só. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Verso 29. Dê uma pausa aqui para explicar o contexto. Os discípulos estão passando por um contexto de profunda perseguição pelo anúncio do evangelho e eles estão aqui orando ao Senhor. Agora é interessante que eles não oram para a perseguição cessar. Eles não estão orando assim, Senhor, que diminua a perseguição, não. Eles estão orando, versículo 29. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a palavra. A nossa oração não deve ser para a perseguição diminuir, ela não vai diminuir.
E nem sei se é bom que ela diminua. A nossa oração deve ser para que a coragem aumente. Entende? A nossa oração deve ser pela hipertrofia da nossa coragem interior. E essa coragem, ela virá muitas vezes através de sofrimento. Vamos continuar. Essa é uma oração dos discípulos. Estende a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Verso 31, depois dessa oração, olha que tremendo isso aqui, gente. O lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Quando você vai para Atos 2, primeiro derramado do Espírito Santo, vem dons espirituais, vem línguas como de fogo, vem vento impetuoso, as pessoas estão entendendo a pregação no seu próprio idioma, coisas sobrenaturais acontecem. Mas em Atos 4, a Bíblia fala que todos ficam cheios do Espírito Santo. E qual é a consequência desse enchimento? Coragem para pregar a palavra de Deus. Ei, o cancelamento não vai diminuir. A perseguição não vai diminuir. O sofrimento não vai diminuir. Se você estiver firmado em Deus, a tua coragem vai fazer isso aqui, ó. No início, gente, é natural que nós sintamos medo, fiquemos intimidados com algumas coisas. Mas estar firmado no Senhor vai ser o diferencial nessas situações. Estar firmado no... Eu não vou dizer que não tem ameaças que não mexem com você. Claro que mexe. Às vezes mexe com sua família, com alguma situação delicada. E você fica ali, toca no seu coração, né? Mexe com você de alguma forma. Mexe com a sua emoção. Mas se você estiver firmado no Senhor, Ele vai encher teu coração de coragem e nada vai te parar. Aí, versículo 31, todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Versículo 32, todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Quando você está firmado no Senhor, Ele blinda o teu coração e a tua mente diante de qualquer perseguição. Quando você está firmado no Senhor, Ele blinda o teu coração e tua mente para que, embora oposição ocorra, opressão ocorra, situações difíceis ocorram, você não vai esmorecer, pelo contrário, você vai se fortalecer. E a tua fé vai inspirar outras pessoas. Agora eu quero voltar para 2 Coríntios capítulo 1, só para a gente fechar aqui rapidinho, porque tem algo interessante nesse capítulo ainda. 2 Coríntios capítulo 1, a gente leu o versículo 5 em diante. Olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Versículo 7. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nosso sofrimento, também participarão de nosso encorajamento. Ou seja, quando você pega essa palavra, coloca no teu coração, aplica na tua vida, agora você não vai receber só sofrimento, você vai receber encorajamento também. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu fui encorajado para encorajar vocês. E quando vocês forem encorajados, vocês vão encorajar outras pessoas. O que Deus vai plantar no teu coração, através dessa coragem, não vai parar só em você. Não é uma coragem só para você continuar caminhando. É uma coragem que vai contagiar outras pessoas. A covardia é contagiante e a coragem também. Isso dos homens. A covardia dos homens e a coragem dos homens, ambas são contagiantes. Ande com alguém covarde para você ver. Aquilo contagia, meu amigo. Se você não blindar teu coração, agora quando você anda com alguém corajoso, né? Você também fica mais corajoso, mais impetuoso. Porém, não estou falando apenas de uma coragem natural. Aqui já vamos para o campo do Espírito, o enchimento do Espírito. Irmão, quando o Espírito de Deus encher você de coragem, tenha certeza, isso não vai mudar só a sua vida, isso vai impactar muitas pessoas, porque você vai contagiar pessoas com aquilo pelo qual Deus te encheu. Veio aqui na segunda-feira um devocional para receber bênção, promessa, profecia, palavra de conhecimento. Receba o encorajamento do Senhor, o sofrimento não vai parar, não vai diminuir, mas Deus vai te encorajar diante dele. Em Cristo você será mais do que vencedor. Amém? Você recebe essa palavra, então vamos orar juntos ao Senhor para fecharmos esse devocional. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu agradeço a Ti por cada vida que está aqui, cada pessoa que recebeu essa direção, esse devocional. E eu quero te pedir um bálsamo de encorajamento diante de cada situação de sofrimento, Senhor Deus. Sei que cada um aqui passa uma situação em particular, cada um tem contextos diferentes, vidas diferentes, situações diferentes. Mas o Senhor é o mesmo Deus que pode nos encorajar em todas as situações. Nos dá esse revestimento do alto, Senhor, do alto.
Essa não é uma palavra motivacional, é uma palavra do alto. Nós queremos ser preenchidos por Ti, Senhor, para que diante de todas as oposições permaneçamos de pé pelo Teu Espírito, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, gente? Deixa um like nesse vídeo, comenta aqui qual foi a parte onde Deus mais falou contigo nesse devocional. Sempre faço questão de ler e de responder todos os comentários e te convido, inclusive, para você entrar no nosso grupo exclusivo de envios dos devocionais no WhatsApp. Para você fazer isso, clica no link que está fixado nos comentários, tá bom? Vem também para a nossa comunidade do Discipulado Bíblico, estudar a Bíblia com profundidade. E para você acessá-la, basta clicar no segundo link da descrição. Tamo junto sempre, gente, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.